abrir na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que nos ajudará a entender o texto que nós meditaremos nesta noite. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos diz que todas as coisas que foram registradas, tudo o que outrora foi escrito, as histórias, as lutas, as dificuldades, as desobediências, os elementos biográficos, as cerimônias, pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, com a finalidade, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos orar ao Senhor pedindo por iluminação. Senhor, já cantamos, louvamos, devolvemos com alegria dízimos e ofertas. Ó Deus, muito obrigado por estarmos num país livre, com a palavra em nosso idioma e numa tradução das mais próximas dos originais. Muito obrigado por tudo isso. E agora que nós sejamos nessa noite não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, sabendo que o que está escrito, registrado na história, tem uma finalidade de ensino para que aprendamos, para que tenhamos paciência, consolação das Escrituras. Faça isso em nós, nessa noite, nessa reunião. Console-nos, conforte-nos, traga-nos lembranças da eternidade e paciência para a vida. Também pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, através da internet. Não sabemos dos seus motivos de estarem do outro lado da câmera. Talvez uma enfermidade, um leito de hospital, talvez isolados em algum canto, como esses se encontram. Encontre-os agora também e encontre-se conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento, e nós vamos abrir no livro de Josué. Josué, no capítulo 2, a história conhecida que vai culminar na queda das muralhas de Jericó. Nós vamos estar no preâmbulo da queda de Jericó. Nós vamos ver sobre uma mulher chamada Raabe. Talvez você faz tempo que não escuta uma mensagem focada em personagens. Talvez faz tempo que você nunca escutou uma mensagem diretamente sobre Raabe. Talvez menções sobre ela, informações sobre ela. Mas o que nós podemos aprender nessa noite para a prática sobre a fé de Raabe, e esse é mesmo o nosso tema, a fé de Raabe. Josué capítulo 2, versículos de 1 a 11, assentados mesmos, lerei e os irmãos acompanharão o texto. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. Disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado
e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima dos céus e embaixo na terra. Até aqui, meus irmãos. Existem 2 tipos de pessoas. Talvez você que me escuta nesta noite esteja no grupo dos que vivem por fé. 2 grupos de pessoas. Um desses grupos vive por fé. Existe um grupo de pessoas que vive pela desobediência. Talvez você esteja nesse segundo grupo. Ou você vive por fé, ou você vive por desobediência. E para os que vivem na desobediência, para os que vivem como desobedientes e rebeldes contra o nosso grande Deus, estes são chamados de ímpios. Socialmente até podemos chamá-los de boa gente. Socialmente podemos chamar de uma pessoa legal, uma pessoa joia, uma pessoa quase crente até. Mas quando Deus olha, e se você não anda por fé no Filho de Deus, Deus lhe vê como o ímpio, porque quase salvo é totalmente perdido. E se você não se reconciliou com Deus, você haverá de se encontrar com Ele. Você pode estar sentado num banco de igreja, você pode até ter o seu nome escrito num hall de livros de uma igreja. Importa para você que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque se você só frequenta a igreja, só tem o seu nome no hall de livro de alguma igreja, você continua no grupo dos ímpios. Só existem 2 grupos. Você anda pela fé no Filho de Deus, você vive por fé no Filho de Deus. Nós vimos em Romanos capítulo 15, versículo 4, por que estudar passagens como estas? Porque passagens como estas foram escritas para nós. Agora nós vimos que no texto lido, esta senhora, essa pessoa, essa mulher, ela tem uma marca muito forte. Está aqui no capítulo 2, está aqui no finalzinho do versículo 1. Entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Ela é identificada como uma mulher, mas também ela é identificada como uma prática, para depois vir o seu nome. Ela é identificada como uma prostituta, a prostituta. Marcas ficam como cicatrizes. No início da década de 1970, uma música começou a ser tocada, marcando o fim do ano, desejando um novo ano. E essa música, ela era até uma música de consciência, de dizer assim: este ano que está entrando, esse ano eu quero paz no meu coração. Chega de não ter paz. Esse ano eu quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. E a música dizia: marcas do que se foi. Marcas não só se vão na história, mas fazem a sua história. Marcas marcam você. E aqui na história dessa mulher, a sua marca é que ela é prostituta. Mas qual é a sua marca?
covarde? Qual é a sua marca? Imoral? Qual é a sua marca? Mentiroso? Qual é a sua marca? Cínico? Como é que Deus vê a sua marca? Como é que a sua marca já extravasou para tantos outros, que até você é conhecido e marcado como péssimo pai, péssima mãe? Qual é a sua marca no seu local de trabalho? Um chato, inconveniente? Marcas marcam vidas como cicatrizes. E essa mulher era chamada pelo nome e por sua própria marca, algo marcante em uma vida no pecado. Você está vivendo no pecado, você está enganando muito bem a sua igreja, os seus pastores, presbíteros, diáconos, você está enganando muito bem o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Mas qual é a sua marca? Marca de mentiroso, marca de ladrão, desviador. O que você está fazendo? Qual é a sua marca no pecado? Agora, no caso de Raabe, será que era identificada aqui como algo para a humilhar? Porque é algo que humilha, é algo que traz uma lembrança tão triste, é algo identificado com algo tão triste. Será que a Bíblia registrou tudo isso para humilhar essa pessoa? Raabe, a prostituta? Não, eu não creio nisso. Eu creio que esse texto, essa identificação, essa identidade, esta marca, esta mostra, é para mostrar até onde você e eu podemos ir, e até onde você e eu podemos chegar. Nós podemos ir muito longe, nós podemos chegar muito longe, nós podemos ser marcados pelo cinismo, nós podemos ser marcados pela maldade, nós podemos ser marcados pela ignorância, nós podemos ser marcados pela ignorância e pela incoerência. Nós podemos ter uma marca tão triste, nós podemos ter uma marca tão suja, nós podemos ter um caráter marcado. Raabe, a Raabe é personagem importante, ela é personagem muito especial em toda a história bíblica. Ela marca a história da redenção. Lucas capítulo 1, versículo 5, vai dizer que dessa história, Raabe, ela vai passar a ser mulher de Salmão, ela vai ser mãe de Boaz, ela está na genealogia de Jesus Cristo. Que grande informação nós temos nessa noite, que notícia maravilhosa do Evangelho nós temos nessa noite, porque aqui nós podemos ver o que está escrito na carta aos Romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar a minha vida, Deus pode restaurar o caráter, Deus pode restaurar o casamento, Deus pode marcar a sua vida com a marca do sangue de Cristo. Deus pode fazer de você uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz e se fez novo. A história de Raabe, ela deixando uma vida no pecado, ela deixando uma vida marcada por algo que todos a conheciam assim, ela passou a ser a mulher de Salmão. Ela foi a mãe de Boaz, ela está na genealogia de Jesus Cristo, como lhes disse. Hebreus capítulo 11, versículo 31, diz que essa mulher não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu em paz os espias. Saibam todos os que me escutam que vocês estão na rota da ira de Deus. Deus colocou os olhos em vocês, Deus sabe tudo sobre vocês, e vocês não suportarão a ira do Todo-Poderoso. Aqui diz para mim e para você que ela não foi destruída, e Deus haverá de chamar todos os ímpios. Deus tem um encontro com cada pessoa, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo.
E se você não está em Cristo, então você está em grande e grave crise. Raabe em tempo por acolher a palavra de Deus. Raabe em tempo por reconhecer a ação de Deus na história. E hoje Deus está agindo na história. E hoje é dia de salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 31 diz que ela não foi destruída com os desobedientes, porque todos os desobedientes não resistirão à ira de Deus. E Deus haverá de derramar toda a sua ira. Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se revela, e ela está perto de acontecer, próxima de acontecer. E aí de você se partir para a eternidade, quem sabe esta noite, sem Cristo, você não terá mais nenhuma chance. Ela acolheu em paz os espias. Eu gostaria de ver com vocês nessa noite, na vida e na história, nesse relato histórico de Raabe, 9 lições. 9 lições preciosas para a minha vida e para a sua vida. 9 lições preciosas para pecadores que poderão ter as suas vidas salvas. Primeira marca, primeira lição que nós tiramos do texto que já foi lido é o seu nome. Sabe o que significa Raabe? Que nome de tristezas! Que nome desgraçado! O nome Raabe significa insolência. Esse é o seu nome, essa é a sua marca. Você anda ofendendo a Deus, você anda brincando com Deus, você anda deixando Deus para lá e continua nos seus pecados. Será que você é uma pessoa insolente? Será que você é uma pessoa rebelde? Será que você é uma pessoa irônica? Será que você é uma pessoa que desafia mais uma vez a Deus e tenta fazer isso constantemente? Qual o nome que Deus sabe que é o seu nome? Qual o nome que Deus sabe que é o nome pelo qual você está atraindo a ira dele sobre você? E Deus haverá de lhe pegar. Qual o seu nome diante de Deus? O nome dessa mulher se chama insolência. Ai dos insolentes, não resistirão. Mas aqui também diz para mim e para você que ela não só tem um nome que significa algo tão terrível, mas a segunda lição é mesmo o seu caráter, a sua postura, a sua dinâmica de vida, quem sabe as suas capacidades de articulações. Me impressiona nesse texto que até o rei sabe onde Raabe mora. Quem é essa mulher? Como é o seu caráter? Capítulo 2, versículo 1, já vimos que ela é chamada de Raabe, a prostituta. Capítulo 6, versículo 17, mais uma vez tem a marca e identificação do seu caráter nas suas práticas. E o texto nos diz: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Capítulo 6, versículo 22, mais uma vez. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver. O seu caráter é bem identificado com a sua prática pecaminosa. Será que você é o mentiroso, a mentirosa? É esse o seu caráter? Será que você é o sujo, o desleal? Será que você é o hipócrita, a hipócrita? Será que você até senta nesses bancos, honra ao Senhor com os seus lábios, mas o seu coração está distante dele? Como é o seu caráter? Qual é o seu caráter? Há sujeira no seu caráter? Pois a terceira lição que nós tiramos desse texto é o seu grande perigo, o grande perigo de Raabe, o seu grande perigo também nesta noite. Raabe, ela estava constantemente sob a ameaça do juízo sobre Jericó. Raabe estava constantemente sob a ameaça do juízo sobre Jericó. Capítulo 2, versículo 9. Voltando para o texto original,
Raabe lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Tenham muito temor, sejam tomados de terror todos os moradores de Goiânia, porque todos os moradores de Goiânia que continuam ímpios contra Deus, que continuam rebeldes contra Deus, que são insolentes nas suas práticas, pensamentos, ações e desejos, tremam de pavor todos os de Goiânia, todos aonde me escutam nessa noite, porque é grande a verdade de que Deus tem um acerto de contas, e as pessoas desmaiarão de terror diante de Deus. Cada dia, cada momento, cada minuto, cada segundo, nos dirigimos para o encontro com o Todo-Poderoso. Se as pessoas por um momento parassem, pensassem e tivessem um vislumbre do que lhes aguarda no inferno, do que lhes aguarda sob a ira de Deus, do que lhes aguarda na eternidade sombria e terrível, na eternidade para sempre afastados de Deus e condenados, essas pessoas desmaiariam de terror, de tanto medo. Não se iludam com o que vocês têm, não se iludam com o que vocês são. Também Goiânia está sob a ira de Deus. E se você está nessa cidade, agindo dessa maneira, onde quer que você esteja, você está em grande perigo. Capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Também nós temos ouvido que vocês saíram do Egito. Também soubemos o que vocês fizeram a dois reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Não há chance, não há modo, não há maneira de vocês não terem seus sonhos destruídos, suas alegrias destruídas, suas pseudo-seguranças destruídas. Tudo será destruído. Nada sobreviverá quando o Senhor mover o seu dedo contra você, quando o Senhor lhe chamar para um acerto de contas. Mas essa mulher vai ganhando essa consciência, essa mulher vai ganhando essa consciência de que eu ouvi dizer que, eu ouvi falar que há um Deus que está com vocês, eu ouvi falar que há um Deus todo-poderoso, e esse Deus todo-poderoso é capaz de fazer secar o mar. Esse Deus é tão poderoso que Ele é capaz de tudo. E se esse Deus vem contra mim, ai de mim, eu estou destruída. Por isso eu preciso de paz. Por isso eu preciso de reconciliação. Havia no Nordeste do Brasil, ali pelo finalzinho do século XIX, um homem que se converte, chamado Antão. Antão se converte, e ele vai se converter lá no Acre. Ele sai da Paraíba para ser soldado da borracha no Acre. Lá ele desiste de ser soldado da borracha, vai ser marinheiro nos rios amazônicos. E ele está trabalhando lá nos rios amazônicos como marinheiro, tentando ser feliz na vida, tentando ter paz na vida, tentando se iludir na vida. Mas havia naquele barco, naquele lugar, um pregador, um colportor, que vendia Bíblias, que levava Bíblias por esse Brasil. E aquele colportor começa a pregar naquele navio. Muitas pessoas riem dele, muitas pessoas o mandam calar, mas Antão escuta toda aquela mensagem com tanta atenção, que quando aquele navio aporta, Antão diz: eu não quero ser mais marinheiro, eu quero saber mais desse grande Deus, eu quero saber mais de Jesus Cristo. E Antão entrega a sua vida a Jesus Cristo. Antão era primo do presidente Epitácio Pessoa. E Antão então volta para a Paraíba e começa a pregar o Evangelho na Paraíba. Começa a andar com bolsas, com malas, tem as suas mulas carregadas de Bíblia, entrando pelos sertões paraibanos para falar de Cristo. Aí Antão chega num local, e então ele chega lá e já está escurecendo, ele não tem para onde ir. Ele toma pouso numa casa muito simples, de um senhor muito simples. E então está com o seu lanche ali, com o seu bornel ali,
E então ele é encontrado em pouso naquela casa, e quando ele chega ali, ele está muito constrangido. Ele quer orar, agradecer pelo alimento, mas ele não sabe como é que vai ser a reação do dono da casa. Mas quando ele está à mesa com aquela família muito simples, o dono daquela casa com seus filhos assim: vamos agradecer a Deus. Então quase que não acredita no que está ouvindo. E aquele homem simples faz uma oração tão bonita a Deus: muito obrigado pelo alimento, o Senhor é bom, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Então nem fechou os olhos, ficou com os olhos arregalados. Como é que você ora a Deus? Ah, moço, porque Deus é bom, e Deus teve misericórdia de mim. Sabe quem eu era? Não, eu não sei quem eu era. Eu era um bêbado inveterado. Eu era um bêbado inveterado que devia a todo mundo, brigava com todo mundo, batia na esposa, batia nos filhos. Eu estava com a minha vida desgraçada. E naquele tempo as pessoas compravam muito a granel. Compravam leite, meio litro de leite, compravam 1 litro de querosene, compravam muitas coisas a granel. E aquele homem tinha as suas garrafas vasilhames para comprar todas as coisas. Podia faltar querosene, podia faltar leite, mas não faltava pinga. Aí aquele homem pegou e foi comprar sua pinga a granel. Levou lá o seu vasilhame e disse para o da venda, o senhor que vendia ali: coloca aqui meio litro de pinga. E o homem colocou meio litro de pinga. E aquele homem então fez uma rolha com os papéis que ali estavam, e ele fez aquela rolha, colocou na boca da garrafa. E lá voltou aquele homem da Paraíba para casa. E quando ele chega em casa para beber, ele tira aquela rolha feita de papel, mas pela pressão do papel, aquela folha se abre. Ele sabia ler de carreirinha, e eram páginas da Bíblia. Antes tinha passado um comportor. O dono da venda viu que a folha da Bíblia era boa para fazer rolha. Ele comprou a Bíblia para fazer rolha. E ele rasgava, dobrava, e era rolha para tudo. Mas quando aquele homem bêbado abre aquela garrafa daquela rolha e papel por pressão se abre, está escrito: não vos enganeis, nem roubadores, nem isso, nem aquilo, nem bêbados entrarão no reino dos céus. Ele parou e pensou: quer dizer que eu não vou entrar no reino dos céus? Eu sou um bêbado, eu sou um bêbado desgraçado, e está dizendo aqui que eu não vou entrar no céu. Se eu não for entrar no céu, eu vou entrar no inferno. Deixou a garrafa de pinga para lá, voltou correndo na mercearia: o senhor tem mais desse papel? O senhor tem mais desse papel? Tenho, pode pegar aqui, ó, está aqui. Levou alguns, e aquele homem vai lendo, e aquele homem se converte, por graça de Deus. Se estamos aqui nessa noite, é graça de Deus. Se você está escutando pela internet, é graça de Deus. Se essa mensagem está chegando no seu coração, é graça de Deus, para que você não entre em condenação. Raabe tinha uma consciência atormentada. Se o Senhor se levantar hoje contra mim, se o Senhor se levantar hoje contra Jericó, se o Senhor levantar e mover a sua mão hoje contra mim, ai de mim, ai de nós, pecadores, nas mãos de um Deus irado. Aliás, um título de um sermão que eu recomendo você a ler, pode baixá-lo na internet, o tema é mesmo esse: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pregador Jonathan Edwards, procure lá e leia. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, lamento que também em Goiânia o Evangelho tenha sido falsificado por muitos que estão tentando fazer a vida de vocês melhores nos seus prazeres piores. E dizem para vocês: venham com os seus problemas a Jesus. Jesus não morreu por nenhum dos seus problemas, Jesus morreu pelos seus pecados. Venham com os seus pecados a Jesus. Só Ele pode tirar os seus pecados, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode purificar a sua vida, só Ele pode purificar a sua mente, só Ele pode lhe dar o seu espírito, só Ele pode lhe dar a sua palavra, só Ele pode lhe dar entendimento, só Ele pode fazer por você o que você, que estando em rota de colisão contra Deus como ímpio, você não pode fazer. Essa mulher tinha uma consciência tão profunda e tão bonita.
Ela diz aqui no capítulo 2, versículo 9: o pavor nos domina a todos. Ouvimos desse Deus, esse pavor nos domina a todos. Nós não conseguimos mais nem dormirmos. Nós estamos desmaiados de pavor, porque não é de vocês, é do Deus de vocês. Em quarto lugar, essa mulher recebeu uma advertência, e recebendo uma advertência, ela acolheu esta advertência. Josué capítulo 2, versículo 18: se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de cor vermelha, escarlate, à janela, por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, e a toda a tua família, família de teu pai, versículo 19: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nós e sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Versículo 14: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela foi bem advertida, claramente advertida: se você nos denunciar, você vai morrer. Se você não cuidar-se e se proteger em casa, pelo que nós estamos dizendo para você, porque Deus assim diz, se você brincar com esses avisos, você vai ver que situação terrível vai ser para você. Mas se você der acolhida a esta mensagem, se você guardar no seu coração essa mensagem, se essa advertência que nós fazemos a você nessa noite cair no seu coração e isso se transformar em atenção e obediência, você vai ser salva, você vai estar livre. Querido, querida, cada vez mais no dia de hoje nós nos aproximamos da eternidade. Você está mais próximo da eternidade hoje, não importa a sua idade, do que ontem. Todos caminhamos para a eternidade. Se você não acolher essa mensagem para a sua salvação, para o seu perdão, para a sua reconciliação, hoje é dia de salvação. Se você não acolher isso no seu coração, você haverá de pagar com uma consequência muito cara e indevida com a sua vida. Ela recebe uma advertência e ela observa esta advertência. Os mensageiros de Deus falaram com ela. Mensageiros de Deus têm falado neste mundo. Nessa noite, mais uma vez, a mensagem do céu está chegando ao seu coração. Em quinto lugar, essa mulher começa a processar algo tão bonito na sua vida, que nós podemos chamar de a sua fé. Ela recebeu para si a mensagem. Hebreus capítulo 11, versículo 31, que nós já citamos aqui. Ela não foi destruída como os demais, porque Hebreus capítulo 11, versículo 31, pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz aos espias, a mensagem dos espias. Enquanto prego, enquanto falo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações, mostrando quem Ele é, o seu poder. Mas nessa noite é noite de graça. Nessa noite é noite para pecadores saberem que aonde abundou a desgraça do pecado, superabundou a graça do perdão e do amor de Deus. Que Deus traga fé ao seu coração, que você não deixe passar, que você não deixe para amanhã. A Raabe, ela disse: isso é para mim, isso é comigo. Eu me lembro
quando eu trabalhava com jogadores de futebol, que havia um jogador muito famoso, de um time muito famoso, grande, da cidade de São Paulo. E nós fazíamos as reuniões bíblicas para estudo bíblico com os jogadores, vinham diversos deles, e fazíamos num certo apartamento, e naquele mesmo prédio morava esse jogador, e a esposa dele sempre vinha também participar conosco. Mas uma vez eu estava subindo no elevador, encontrei com aquela esposa, e ela falou: Jader, vai ter encontro hoje, vai ter estudo bíblico hoje? Eu disse: vai. Olha, muito obrigado pelo que você está fazendo pelo meu marido, pelo que vocês estão fazendo pelo meu marido. Ele está tão bom, ele mudou tanto, sabe, as Marias chuteiras estão tudo fora. Que bom, que bom. Eu disse: que bom, fulana, que você está vendo isso no seu marido, mas é para você também. Não, para mim não. Faça tudo por ele, faça tudo para ele. Não, fulano, eu não posso fazer tudo por ele, tudo para ele, eu tenho que fazer para você também. Você precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Parei no andar que eu devia descer, ela seguiu. Depois nunca mais a vi, porque ela nunca mais veio nos estudos. Mas que tristeza foi saber que ela foi fazer uma cirurgia dessas de lipoaspiração, coisa do tipo, e não resistiu e morreu. Ah, meu querido, ah, minha querida, não espere chegar a hora da sua morte, porque você não sabe a hora que ela chega. Não espere chegar a hora da sua morte, porque você não sabe se você vai ter tempo, se você vai ter consciência e condição. Hoje é o dia agradável do Senhor, hoje é o dia de salvação. Tenha fé em Deus, tenha fé no Filho de Deus, viva por fé no Filho de Deus. Em sexto lugar, essa mulher que sabe tanto, sabe de tudo, está bem consciente de tudo que ela precisa saber, porque está vindo o terror virá, a desgraça vai vir sobre Jericó. Essa mulher vai fazer uma confissão. Os espias lhe disseram: coloque uma corda ou coloque um cordão de marca vermelha, para que a gente possa ver de longe, pela janela. Capítulo 2, versículo 18, está aqui: coloque um cordão, coloque um fio de cor vermelha, bem vermelha, escarlata, à janela. Ela foi lá e o fez, e ela foi lá e colocou aquela marca. Eu não sei porque esses espias disseram: coloca uma marca vermelha na tua janela, mas quem sabe seja a lembrança da primeira Páscoa, quando houve uma marca de sangue na porta, quando um cordeiro foi morto, quando uma criança perguntando: papai, por que você está fazendo isso? Meu filho, eu estou fazendo isso porque o animal foi morto, e porque nós vamos colocar sangue aqui nos umbrais da porta, porque vai vir a maior desgraça sobre o Egito, porque vai vir a morte sobre o Egito, vai vir um acerto sobre o Egito. Deus vai acertar contas com o Egito nessa noite. Meu filho, nós não temos nenhuma chance a não ser a marca do sangue. Papai, pinte tudo, papai, pinte tudo. Você tem a marca do sangue. Você está confessando que você está sob a marca do sangue. Você sabe o que significa esse sangue. Meu querido, minha querida, faça essa confissão. Vá trabalhar amanhã sobre essa confissão. Eu estou marcado pelo sangue de Cristo. Faça essa confissão. Eu não entro mais em rota de colisão com um Deus Todo-Poderoso, porque o sangue de Jesus Cristo me perdoou, me purificou de todo o pecado. Passe a ter nos lábios um novo cântico. Passe a ter os pés firmes sobre a rocha. Lembre-se que você estava num poço, num tremedal de lama, sem chance alguma, e foi Ele quem tirou você de lá. Foi Ele quem teve paciência com você. Foi Ele quem não fulminou você, porque Ele teve misericórdia de você. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu me lembro quando eu cheguei, filho de crente, desgraçadamente perdido no acampamento. Eu me lembro como eu estava em rota de colisão para com Deus. Eu me lembro como eu estava sem chance para com Deus.
Eu sabia muito sobre Deus, mas nada eu tinha a ver com Ele. Quando o pregador pregou sobre Jesus ou Barrabás, a quem você segue, eu era seguidor de Barrabás. E naquela noite eu tive consciência profunda de que, como seguidor de Barrabás, eu estava desgraçadamente perdido. Eu não tinha chance. Mas, disse o pregador, se nessa noite você deixar de seguir a Barrabás e passar a seguir a Cristo, você terá nova vida, você será nova criatura. Deus vai lhe dar novos olhos, Deus vai lhe dar nova mente, Deus vai lhe dar novo coração. Você vai sair daqui novinho em folha. Está cansado de ser velho, podre em pecados, velho, apodrecido em misérias, não importando a sua idade, pois nessa noite você pode sair daqui com um coração novo. Nessa noite você pode sair daqui pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nessa noite, pela primeira vez, você vai falar a verdade e continuar vivendo e falando a verdade, porque se você fizer uma confissão, eu penduro uma corda visível na minha janela, para que todos vejam que eu creio na palavra de Deus, que eu creio no poder de Deus e que eu creio no perdão de Deus. Em sétimo lugar, ela tem um desejo tão bonito. A Raabe, aqui começamos a sua história tão marcada por uma desgraça, por uma tristeza, por um cinismo. A sua própria história, Deus vai agindo soberanamente, porque Deus é tão bom. Aqui agora acontece o seu desejo. Em sétimo lugar destaco isto, capítulo 2, versículo 13. O seu desejo é a salvação da sua casa. Ela já falou aqui, versículo 12: eu vos peço pelo Senhor que usem de misericórdia. Eu peço que vocês conservem a vida do meu pai, a vida da minha mãe, como também a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs, com tudo que tem, de que vocês livrarão a nossa vida da morte. Ela tem um desejo. Seu desejo é a salvação dos seus. Quem sabe você é crente, seu filho não. Quem sabe você é crente, sua mãe não. Vamos rogar a Deus Todo-Poderoso para que Ele tenha misericórdia daqueles que são nossos, mas que não são dele. Vamos chegar para os nossos pais, parentes e amigos e vamos lhes falar de Cristo. Mas deseje de todo o seu coração a salvação dos seus filhos, a salvação daqueles que são do seu sangue, que tem o seu sobrenome. Raabe desejava a salvação da sua casa. Em oitavo lugar, Raabe pede uma garantia de salvação. Já vimos os trechos aqui, mas de novo, vale a pena lembrar dos versículos 12, 13 e 14. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, que vocês também usem para com a casa de meu pai, e que vocês me deem um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Quero dizer a todos que me escutam nessa noite, que Deus tem misericórdia de vocês, que Deus é um Deus fiel, e Ele prometeu que aquele que for a Ele, jamais Ele abandonará essa pessoa. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus é tão bom, que Deus promete apagar os nossos pecados. Ele diz: eu não vou me lembrar. Eu não vou me lembrar. Ah, Deus bondoso, temos a garantia dele. Sabe,
Se a salvação dependesse de você, você a perderia. A salvação depende de Deus. Ele quis salvar você. Ele salvou você. Ele pode sustentar você. Ele pode perseverar com você. Ele pode garantir a sua salvação, a sua eternidade. Ele pode. Creia nisso.